Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eric, tá? Sou Head de Analytics e IA na Weave. Estou na Weave há um ano, tá? Faz um pouquinho mais de um ano, mas eu tenho bastante experiência já no mercado, tenho 15 anos de experiência aí com engenharia e arquitetura de dados, tá? Não fiquei só dentro do mundo de Analytics, mas participei muito tempo de áreas comercial, participei de áreas de pricing, né? Eu sou certificação pela Associação Brasileira de Pricing, então isso colaborou para o meu desenvolvimento profissional na área de analytics, né? É ter a visão do comercial. E eu vou falar um pouco disso mais para frente, né? Então, a ideia, né, é vir transformando aí as áreas de inteligência com estratégia, né? Atualmente, atuando em grandes clientes, né? E, enfim, né? Sempre com foco aí no crescimento sustentável para soluções analíticas, como está no meu descritivo aí, tá bom? Eu vou passar a palavra para o Márcio para ele se apresentar e eu volto com vocês para a gente falar um pouco sobre Analytics, que é a aula de hoje. Márcio, você está por aí? Legal. Bom, obrigado, Eric. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou um ajudante do Eric nessa noite, mas hoje meu papel aí, eu sou o diretor de operações, né? Então, algumas verticais aí dentro da UIV são de minha responsabilidade. Mas a ideia nasceu desse projeto aí de certificação é principalmente criar um canal, uma comunidade para a gente trocar informação, experiência. A gente tem uma visão assim de mercado, existe um boom muito forte, principalmente em AI, né? Se fala muito, mas hoje se a gente não tiver uma estrutura bem definida, uma base de dados bem estruturada, você não vai conseguir implementar ou aplicar com eficiência nenhuma ferramenta de AI ou qualquer outra que seja, analítica, ou que for em cima dessa estrutura. Então, o objetivo do treinamento é a gente ir do nível básico e, com o tempo evoluindo, provavelmente a gente teremos outras rodadas, né, em cima disso. Posteriormente, também sobre inteligência artificial. Então, a ideia assim, é abrir um fórum, ouvir todos. É importante todo mundo contribuir para a gente ir modulando a cada aula e melhorando no que for preciso. Então, esse é o escopo. Sobre a minha experiência, eu tenho 23 anos aí, especializado em operações de missão crítica, né? Então, minha especialidade é TANI, em alta performance, e então a ideia é o Eric trazer essa visão da questão de dados, e desse lado que a gente contempla essa questão da mentoria é apoiar a entender o cenário do cliente. Então, hoje, assim, a gente pilota aí 5.000 operações, então a gente conhece todos os segmentos, todos os tamanhos, então consegue trocar uma figurinha, falar de ferramenta, falar de mercado, falar, então, a mentoria em si, a gente vai atuar sobre isso. E para quem não é, assim, falando em nome de empresa, como pessoa física ali de plano de carreira, de dúvidas sobre qual área seguir, o que está interessante no mercado no momento, também pode usar esse canal para isso. Então, eu vou estar disponível, a gente agenda uns horários específicos, de forma individual, para a gente trocar essa, essas informações, né? Trocar figurinha aí, para que nas próximas aulas também a gente traga isso e vai evoluindo, tá? Então, estou aqui à disposição, tem meus contatos aí, tem o QR Code, contem comigo, tá? Pode seguir, Eric, obrigado. Então, vamos lá, valeu, Márcio. Bom, então vamos começar a falar de Analytics. Mas antes, eu queria explicar um pouco sobre a dinâmica, né, desse webinar, e falar um pouco sobre as próximas aulas, e assim eu volto para explicar sobre o curso. Então vamos lá, a ideia é em alguns momentos, vocês vão ouvir falar do mais do mesmo. Por quê? A ideia de falar de analytics é falar desde o básico até um nível mais avançado. É isso que nós vamos ver hoje no decorrer do webinar, né? Então, muita gente vai falar assim, ah, mas caramba, isso aqui eu já vi. Ah, mas a ideia aqui é nivelar o conhecimento, tá? Então, sendo bem agnóstico, né? Não vamos estar falando de um programa específico, mas, enfim, de conceitos, tá? Acho que o webinar todo vai ser falado de conceitos, né? Então, falando um pouco dessa aula e das próximas aulas. Hoje, o foco da primeira aula é fazer uma imersão mesmo dentro da área de analytics, falar um pouco mais sobre os detalhes, o que é, conceito, regras, enfim, tudo que, né, vejo de experiência e trazer cases, né? Então, assim, durante toda a parte, durante todos os slides, eu vou procurar trazer uma experiência, um case que já aconteceu comigo, né, ou de um outro cliente, de alguma coisa assim,
para poder comparar. A ideia, né, é trazer insights que vocês possam tirar. Falar, poxa, cara, eu estou passando por esse problema, olha que interessante, ele já resolveu, ou alguma coisa assim, tá? A segunda aula vai ser focada em dados, mas assim, nós vamos falar sobre camadas de dados, né, o conceito de camadas medalhão, falar de data warehouse, vamos falar de lake house. A ideia é fazer um aprofundamento nos conceitos de dados, né, e depois falar de data viz. Então, isso vai ser na próxima aula. Falar bastante sobre visualização de dados, gráfico, melhores práticas, conceito, cases, tá? Essa é a ideia da segunda aula. Na terceira aula, que eu considero uma aula diferente, vai ser um bate-papo. O que que vai ser esse bate-papo? Eu vou trazer uma cientista de dados e alguém de mercado, e nós vamos, como equipe, nós todos vamos estar debatendo ali, falando, trazendo perguntas interessantes para a aula, né, para ser como se fosse uma entrevista. Então, a ideia é colocar os dois, e por que duas pessoas, um de mercado e um cientista de dados? Para que cada um fale sobre as dificuldades de implantação de uma área de dados, né, quais foram os desafios, quais foram, né, os atalhos, qual foi o melhor caminho, onde erraram, enfim, né, e é legal a gente ter a visão tanto de um cientista de dados quanto de um C-level, né, eu acho que esse vai ser vão causar aí uns atritos bem legais, né, e a última aula, na quarta aula, nós vamos falar sobre relatórios, tá, mas tendo uma visão bem mais ampla de relatórios e desmistificando aquela sopa de letrinhas, né? Falar de churn, falar de LTV, enfim, vários relatórios, tanto de supply, de comercial, contábil, enfim, vamos fazer um aprofundamento nesses relatórios, porque complementa toda essa análise de dados, tá bom? Essa é a ideia do webinar. Quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta, pode levantar a mão. Para mim vai ser mais fácil ver que a pessoa levantou a mão, porque eu vou ver a mãozinha levantada. E aí, eu paro a explicação, pode ser a qualquer momento. Tá ok? Combinado? Então vamos lá. Vou falar aqui um pouco agora sobre Analytics, né? Explorando o mundo, né, da análise de dados. Então, o que traz aí na área de Analytics, né? Basicamente, é uma área que ela se concentra em coleta de dados, interpretação, utilização para tomada de decisões, insights, né? Otimização de processos, prever tendências, por exemplo, alcance de objetivos e entre outros. A ideia é não entrar em cada item desse, mas eu vou entrar com uma visão um pouco mais detalhada. Eu vou falar de coleta de dados, nós vamos falar um pouco de database também, né? Vamos trazer bastante insights aí, falar de alguns cases, vamos falar também de análise de cliente, como desenvolver, como elaborar. Então, tudo isso vai estar atrelado aí ao nosso treinamento de hoje, né? Possivelmente, a gente não levando as 2 horas, né? Está programado para terminar às 21, mas provavelmente a gente deve terminar um pouquinho antes, né? Até porque depois de um dia cansativo de serviço, todo mundo precisa descansar. Mas vamos lá, tá bom? Vou passar aqui os slides. Então, vamos responder a pergunta, né? O que é Analytics, né? Bom, basicamente no slide fala, Analytics se refere-se ao processo de examinar grandes conjuntos de dados para identificar padrões, né? Então, vou estar falando ali de padrões de dados, né? Falar um pouco de correlações, insights, significativos, utilizar técnicas de estatísticas matemáticas, computacionais para transformar dados brutos em informações úteis. Isso tudo eu vou trazer no decorrer do treinamento, né? E o que é interessante? Vocês vão ver que qualquer segmento, qualquer empresa, qualquer área precisa ter analytics. Isso vai fazer parte já da sua vida, né? E qualquer área, né, pode ter isso. Então, uma coisa que é interessante, você pode usar o analytics até para uso pessoal. Parece estranho falar isso, mas, por exemplo, poxa, eu quero emagrecer e ir para academia. Você pode ter uma planilha que você vai colocar seus dados, vai colocar seus treinos, vai colocar seu tempo. Isso já é um bom princípio de analytics, né? Então você está começando a inserir dados ali para poder evoluir, né? Enfim, com seus dados e tirar insights daí, tá? Então essa é a ideia da aula de hoje, tá? Então vamos lá. Agora eu vou ficar um pouco mais preso aí nos slides. Vamos falar um pouco sobre
a nossa, os nossos pilares, vamos dizer assim. O que é o pilar da área de analytics? Então, basicamente, a gente tem coleta de dados, armazenamento de dados, processamento de dados e visualização, né? Vou dar uma pincelada nessa aula sobre o armazenamento e a visualização, porque na próxima aula a gente deve se aprofundar bastante, né? Então, falando um pouco de coleta de dados, né? Então, a coleta é o primeiro passo do processo. É onde nasce a sua área de analytics, né? Então, nesse processo, você vai envolver captura de informações relevantes, né, de diversas fontes ou redes sociais, né? Eu coloquei alguns exemplos, como sensores IoT, né? Enfim, tem rede social, o seu próprio banco de dados, que é a fonte riquíssima de dados, né? Então, né, é muito interessante. Então, eu fiz umas análises e olha que legal. Hoje, uma pessoa, a estimativa é que ela consome cerca de 34 GB de informações por dia, tá? Isso falando de rede social, tá? Provavelmente, é até clichê falar isso, mas muitos de vocês já ouviram que o dado é o novo petróleo, né? Isso aí até é comum, já virou um bordão comum. Mas é uma coisa interessante, o porquê que o dado é o novo petróleo, né? Então, olha só, como eu falei, cada pessoa consome hoje cerca de 34 GB de informação. Esse 34 GB está envolvido entre vídeo, áudio, leitura, enfim. Só que globalmente são gerados por dia aproximadamente 2,5 quintilhões de bytes. Cara, é muita informação. Então, o que é esses 2,5 quintilhões? Cara, é aquela pessoa que foi almoçar, tirou foto, colocou no Instagram. É aquela pessoa que foi lá, fez um comentário numa rede social. É aquela pessoa que foi promovida e colocou no LinkedIn. Entendeu? Isso eu tô falando só de rede social, tá? Eu tenho a informação do seu PDV, por exemplo. Então, ali, o cara passou a compra, eu sei o que que ele comprou, eu sei o que está acontecendo, tá? Eu posso saber, por exemplo, vamos falar do varejo bastante, tá? E eu vou explicar porque eu vou falar do varejo, né? Eu trabalhei muito tempo com varejo, tá meio que meu forte. Então, por exemplo, eu posso ter um mapa de calor, né, da loja por hora, né, por quantidade de cliente, olha quantos dados que já está sendo coletado, né? Você tem hoje dados do seu próprio GPS, seu próprio carro já gera dados hoje, então são muitas informações trafegando, né? E aí, onde entra o legal do Analytics? É o que você vai fazer com toda essa informação? Para que serve essa informação, tá? É, Isso foi só fazer um parênteses aí. Isso foi o que me deu vontade de estudar dados. Por quê? Quando eu era bem novo, comecei na carreira lá, em 1900 bolinha, eu trabalhei numa empresa de contabilidade e a única coisa que eu fazia era digitar nota fiscal no computador. Não sei por quê, mas enfim, eu não posso falar muito, senão eu denunciei a minha idade. Mas eu sempre ficava me perguntando, cara, mas o que faz com esses dados? Pra que que eu vou digitar esse negócio aqui? Né, sabe, passava o dia digitando nota fiscal no computador. E ninguém sabia me falar para que servia aquele monte de dados. Pois é, hoje eu sei, né? Então, é isso que é interessante, é olhar quantas fontes de dados nós temos hoje, né? Poxa, eu tenho uma empresa que trabalha com, sei lá, eu tenho um supermercado. Cara, você já imaginou quantos dados nascem dentro de um supermercado, né? O perfil de compra de cliente, hora de fazer compra com fornecedor, qual horário que tem mais gente, menos gente, qual dia, sazonalidade. Cara, é muita informação, né? Então, toda essa coleta de dados é fascinante. E para isso, obviamente, nós precisamos de um lugar para armazenamento, né? Que é o segundo pilar aqui do nosso slide, né? Conforme segue aqui no texto, que diz que depois de coletarmos os dados, precisa ser armazenado, óbvio, né? Mas de maneira eficiente, segura, né? Então, assim, nós temos os bancos de dados relacionais hoje, tem Data Warehouse, Lakehouse, né? Algumas tecnologias utilizadas, né? Sem falar de nomes, mas programas para trabalhar com grande volumetria de dados. Então, isso é bastante interessante, porque o armazenamento, ele não é só importante para falar como, mas onde, mas como, assim, com qual segurança que eu vou armazenar os meus dados, né? Ainda mais hoje com a LGPD, que vem muito forte, sempre muito forte, né? Roubo de dados, essas coisas todas, toda essa governança, né?
Poxa, toda minha empresa pode ver o CPF do cliente, não pode ver o CPF do cliente, então isso aí conta bastante. É um ponto importante falar de armazenamento, sem dúvida, sempre foi, né? Como armazenar? Qual nuvem? Daí, bom, falar de nuvem, a gente já estava falando de programas e a ideia é ser agnóstico, mas pensar também como armazenar. E um ponto importante, e que muito cliente me pergunta é, quanto tempo? Por quanto tempo eu preciso fazer o expurgo das minhas informações? Né? E isso é muito importante porque, assim, pensa numa análise de estatística. Quanto mais tempo você tem de dados, mais assertivo é a sua análise, né? Não vou saber falar de cada segmento específico, mas a grosso modo é coisa básica. Eu gosto muito de citar o exemplo da previsão do tempo, né? Poxa, como que eu sei que vai chover amanhã, né? Então, eu sei que vai chover amanhã porque um outro dia no passado, com as mesmas condições climáticas, mesma velocidade do vento, mesma umidade, né? Então, com essas mesmas características, choveu. Então, possivelmente, a previsão, que não é precisão, vai chover. Só que quanto mais dados eu tenho com essa mesma característica, maior é a minha possibilidade de chuva. É fazer uma análise preditiva, que eu vou falar mais para frente, né? E o legal é que essa análise dá para usar em diversos segmentos, né? Inclusive falar de clientes, né? Dá para prever quando o cara vai deixar de ser seu cliente. Isso é super importante. Tá? Então, isso tudo está relacionado aqui tanto com armazenamento, que eu tenho um longo período, né? Pode ser que eu tenha um segmento que eu não precise ter tantos dados, tá? E também falando um pouco sobre o processamento de dados, né? Isso aí já faz até automaticamente um link com o processamento, né? Que é aquela etapa que envolve o quê? A limpeza dos dados, a normalização dos dados, né? Eu gosto muito de falar que é a parte do ETL, né? Então você vai extrair, transformar e gravar ali seus dados, né? E são frequentemente utilizados para o quê? Para gerir muita informação. Então, esse processamento eficaz, ele é uma peça-chave aí do seu conceito, né? E por último, é claro, e não menos importante, é ter a visualização dos dados. E aí eu costumo dizer o seguinte, que precisa haver uma balança entre isso, entre esses segmentos, entre esses pilares. Por quê? Cara, não adianta eu ter uma boa visualização de dados, tá? E não ter um dado bem estruturado. Se eu não tiver esse dado bem estruturado, não faz sentido nenhum eu ter uma visualização de dados. Particularmente, minha visão muito particular sobre isso é, cara, pode até ser perigoso para sua empresa você ter um mau processamento de dados, né? Porque qual a finalidade de você ter todo esse dado estruturado? A finalidade básica é você poder tomar uma decisão. Você pode tomar uma decisão de abrir uma outra empresa, uma segunda loja, pode tomar a decisão de fechar uma loja porque ela está te dando prejuízo, né? Enfim, cara, é inúmeras possibilidades. Eu ficaria aqui a noite inteira falando, mas esses dados visualizados de forma errada, você tem esse problema, tá? Eu vou trazer um case de uma empresa que eu trabalhei, e é até engraçado falar isso, que assim, eu cuidava da parte de dados e a empresa faliu. E já me falaram, poxa, mas esse é qualidade duvidosa, cara. Você deixou a empresa falir. Então, calma aí, gente. É o que eu costumo dizer é o seguinte: o cara que cuida de dados não é quem toma a decisão da empresa, tá? Mas ele é um forte pilar que vai, né, preparar os dados para ajudar quem toma a decisão da empresa, né? Não é ele que bate o martelo, né? Nesse caso, da empresa que fechou, foi o seguinte: eles decidiram comprar uma loja, era uma empresa que tinha lojas de shopping, e eles decidiram comprar uma loja em um lugar que não vendia e acabaram comprando várias lojas em lugares que era ruim de venda, né? Mesmo tendo os dados comprovando que o local não era apropriado para abrir uma loja, era uma loja de celular, enfim, aí o futuro estava garantido, né? Quando eu fui lá e demonstrei que a empresa tinha 6 meses aí de saúde, né? Ninguém acreditou, mas deu aproximadamente o mesmo tempo e tivemos que abrir falência, né? Então, eu vivi na prática ver uma empresa nascer, crescer e morrer, né? E assim, basicamente orientada a dados, né? Mas foi orientada de forma errada, né? Isso é bem delicado, tá? Então, quando você
tem uma coleta de dados consistente, você tem um armazenamento de dados seguro, né? Um processamento de dados ali, seja um data warehouse, seja nas camadas do medalhão, enfim, que nós vamos falar na próxima aula. Então, quando você tem tudo isso bem estruturado, aí sim o próximo passo, que é da visualização, o segredo está aí, a evolução é certeira, tá? E até eu vou só dar uma, parafrasear uma coisa que eu vi esses dias, e que eu vou falar mais pra frente já já, que é justamente sobre o questionário que colocamos lá no grupo, né? E a maioria das pessoas votou que realmente o que falta não é nem profissional de mercado. O que falta, em outras palavras, né, é você ter um profissional que entenda do negócio, né? Para que ele consiga mesclar tecnologia com negócio, tá? E isso eu vou falar já já, que eu acho que é a peça fundamental aí de ter um bom desempenho aí de dados, tá? Beleza? Dúvidas? Posso seguir para o próximo slide? Tranquilo? Vamos lá. Ô, Eric, Oi. teve uma pergunta que aí, Márcio, eu não sei se você conseguiu responder direto para a pessoa, mas ele queria saber sobre a ferramenta que ia ser utilizada. E se quiser complementar ou aproveitar essa pausa, foi colocado o questionamento no Q&A. Tá. A ferramenta que vai ser utilizada no webinar, então, foi o que eu falei no começo. Nós vamos ser, neste webinar em específico, tá? Do começo ao fim, nós vamos ser agnósticos e falar mais sobre conceito, tá? Falar sobre estrutura, mas não vamos falar específico de uma ferramenta, tá? Eu poderia citar N ferramentas aqui para trabalho, mas a ideia é ser mais agnóstico. Por quê? Porque tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu vou desenvolver no decorrer dos 4 dias de treinamentos, inclusive nas perguntas e respostas, se aplica a qualquer ferramenta. Qualquer ferramenta, vamos lá, né? Deixa eu ser mais específico, né? O cara tem uma coisa pequena, não vai funcionar. Mas a ideia é assim, ó. Quando eu estiver falando de conceito, pensa o seguinte: independente do banco de dados, tá? Não vou falar de banco, mas vamos falar independente do banco, se você tem um bom armazenamento de dados, seja na nuvem ou seja on-premise, tá? Então você armazenou. A coleta de dados, eu vou pincelar essa parte respondendo a pergunta sobre ferramenta, tá bom? Então, a coleta de dados, você tem um banco on-premise, que é o princípio, vamos dizer assim. De qualquer forma, você vai ter que ter um banco de dados. Mas vamos falar, eu não queria falar nome de ferramenta. Vamos falar de uma ferramenta grátis de banco de dados, pronto, para ser mais tranquilo. Então você pode fazer toda a coleta, armazenar lá e criar views, criar queries que façam os resultados ali, faz o cálculo com as regras de negócio da sua empresa, né? Então você já tem ali a coleta, que seria coletar um dado de um RP, né? Ou coletar dados de planilha, que é muito comum, tá? Assim, eu desconheço uma empresa que não usa Excel, cara. Tá? Eu falo isso porque quando, só fazendo um parênteses, é engraçado isso, que eu trabalhei numa empresa que a gente estava contratando um serviço de data vis, né? O Data Visualization, que seria um Tableau, um Power BI, enfim. E entrevistamos várias na época, né? Entrevistamos Tableau, ClickView, na época era ClickView, ainda não era ClickSense, Power BI, e incrível. Todo mundo da área de negócio, a primeira pergunta, exporta para Excel? Eu falei, poxa, cara, eu estou comprando um programa para você usar e você está vendo que eu exporto para Excel, né? Então, enfim, né? Então, por que que eu quis trazer esse ponto? Porque Excel também é uma fonte de dados, não adianta, né? Então, você tendo uma boa coleta, bem estruturada, né, documentada, que é outro grande problema das empresas, não ter documentação. Isso é mais comum do que a gente imagina. Tendo um bom armazenamento de dados ali de forma bem organizada, documentada, né? Então, você percebe que até aí, independente do banco, você consegue executar esse papel, tá? Seja na nuvem, seja uma ferramenta muito forte, uma ferramenta muito básica, você consegue executar esse papel. O que vai mudar é o seguinte, é a volumetria do seu dado, né? Eu não vou falar, por exemplo, para uma grande empresa de tecnologia que trabalha com grande volumetria de dados, armazenar no banco on-premise, que aí haja bolso, porque você não consegue escalonar, né? E é caro para escalonar isso, uma coisa dessa, né? Você tem que trocar um disco, você tem que aumentar o core ali da sua CPU, então fica inviável. Mas
Se eu for partir do princípio onde você tem poucos dados, tá bom? Processamento, enfim, processamento de dados você consegue fazer facilmente em qualquer banco, tá? Ah, usando Python também, por exemplo. Não queria falar de ferramenta, acabei falando, olha só. Mas é porque é fácil de mexer, enfim. Então você consegue fazer um bom processamento e você tem a visualização. A visualização de dados você pode fazer com programas também, é, mais uma vez, partindo do princípio lá do comecinho de uma, vou ser até absurdo, tá? Vou falar de uma lojinha de bairro, tá? Uma papelaria de bairro. O cara que fala assim, ah, não, mas papelaria de bairro não precisa de analytics, não é demais? Cara, não, não é demais. Olha quantos dados uma papelaria gera. Então eu posso fazer toda a coleta, eu posso ter cliente fidelizado. Tendo cliente fidelizado, eu sei o que meus clientes estão comprando. Eu sei, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas eu consigo ter uma previsão do seguinte: ah, o filho dele hoje veio aqui, comprou uma coisa a mais de criança, no outro ano, ali, na hora de fazer a compra do material escolar, já comprou um caderno melhor, universitário. Então, assim, eu consigo mais ou menos prever em qual série ele tá. Eu posso até fazer um pacote, uma cesta básica de produtos para oferecer para o meu cliente, né? Isso que eu estou falando da papelaria, mas se aplica em qualquer segmento. E eu não preciso lá na minha papelaria ter uma nuvem e pagar uma ferramenta caríssima, tá? Estou falando do. Por isso que eu estou falando. O básico do básico, né? A minha visualização de dados, bom, aí não tem como não falar de programa, né? Basicamente, você vai começar com Excel, que é o mais fácil. Pluga Excel no banco de dados, está visualizando dados, tá? E aí você pode evoluir. Uma licença free de um programa de database, enfim. Então, sendo bem agnóstico, você pode começar de baixo. É lógico, você não vai falar isso de uma empresa muito grande, que trabalha com uma volumetria muito grande, tá? E aí é complicado. Vou dar um exemplo de uma das empresas que eu já trabalhei. Eu acho que todos aqui já conhecem a Pets, né? Eu passei um bom tempo lá na Pets. Quando eu entrei, tinha 20 lojas. Quando eu saí, a gente estava com mais de 200. E assim, o BI na Pets, para quem não sabe, olha, eu contando os podres, começou com um programinha de banco debaixo da mesa, cara. Era o computador ali, o computador debaixo da mesa, que fazia algumas rotinas, né? Mas quando eu saí de lá, a gente já estava em nuvem, multi-cloud, uma série de coisas, né? Pude acompanhar toda essa evolução aí, foi bem legal, tá? Mas, cara, começando, ó, tô falando de 20 lojas e de uma empresa que fatura muito bem por dia, né? Na época o faturamento não era igual quando eu saí, mas eu estou falando de um bom volume de dados. Eu trabalhava com banco de dados bem, um grátis, para a gente não falar de, enfim, O Eric, pode falar. só uma contribuição assim, o pessoal entender a questão da ferramenta, né? A gente analisou bastante, porque assim, vamos pensar que se a gente adotasse qualquer ferramenta para o treinamento, a complexidade da gente colocar uns pré-requisitos, estabelecer uma sequência, aí a gente está com 40 pessoas na sala, né? Então imagina, um avança, outro não, então é claro que seria uma dinâmica um pouco mais complexa. Não que não seria possível, a gente tem ideia evoluindo de ter algo nessa linha, mas com base no que a gente tem percebido em reuniões, em visita a cliente, se fala muito em AI, muita coisa em anomalias de alucinações de inteligência artificial, sabe, coisas muito avançadas, mas quando você senta para desenhar um projeto, cara, o conceito ninguém sabe, assim, sabe? Então, é o básico do básico, a gente olha que no mercado como um todo está bem defasado, então isso, eu falo assim, o alicerce da casa tá meio quadrado, né? Então, assim, a Ah, ideia é a gente explorar a questão do conceito, e tendo o conceito bem embasado, aí cada um, dentro do seu modelo de empresa, do seu segmento, do seu tamanho, ou para fins de evolução profissional e tal, vai entender o conceito e aplicar com a ferramenta que você tiver acesso, né? Então, acho que, só para passar um pouco da ó, estratégia, por que que a gente adotou esse modelo, tá? vamos combinar o seguinte, eu acho que vai ficar bem legal isso. Lembra lá no começo que tinha um QR Code? Esse QR Code vai aparecer no final novamente, tá? Escaneia o QR Code e solicita a mentoria, e aí a gente fala de ferramenta. Por quê? Porque aí é legal, porque eu vou falar da sua ferramenta, entendeu? Você pode trabalhar com um N banco de dados, mas nós vamos falar focado na sua ferramenta, na sua realidade, né? Fazendo um gancho com o que o Márcio falou, e isso é bem comum acontecer,
É o cliente chegar e falar, eu preciso de uma IA funcionando na minha, né, não sei o quê, mas no final do dia, o que o cara precisa é de um painel de Power BI, que vai atender a expectativa melhor do que uma IA, e às vezes relativamente mais barato, tá? Mas escaneia o QR Code, chama a gente faz uma mentoria, fala sobre ferramenta. Aí sim fica melhor, porque senão eu posso abrir uma ferramenta aqui que outra pessoa não trabalha, teria que ter os pré-req, e aí fica mais complexo realmente a ideia, né? Então por isso que aqui a gente fala muito do conceito para, né, abrir a mente para outras tecnologias, tá bom? Beleza? Mas manda pergunta, a gente vai respondendo, ok? Então vou passar para o próximo slide aqui. Tá bom, tá, vou aqui os tênis. Vamos lá. Beleza. Agora, vamos falar um pouco sobre o quê? A tomada de decisão baseada em dados. Bom, eu acho que esse é uma parte bem legal. Faz um link com o slide anterior, né? Mas ele é um pouco o seguinte: o objetivo final, né, da área de analytics é fornecer o suporte à tomada de decisão, né? Com insights derivados ali de análise de dados, enfim, né, líderes, gestões, enfim, podem fazer escolhas estratégicas que levam ao crescimento e à inovação, né? E eu coloquei aqui que o uso de dados, né, na tomada de decisão minimiza riscos e maximiza oportunidades. Cara, basicamente, tá? Mas igual eu falei, se você tem muitos dados, você tem que saber o que fazer com aqueles dados, como montar, como estruturar aqueles dados, tá? Então, sendo mais claro um pouco, vamos lá. Então, quais são os desafios, né, na implementação de uma área de analytics, né? Da onde que ela vai começar? Por quê? Né? Então, assim, uma coisa que me deixou bastante feliz foi a maioria das pessoas, que quem não está no grupo do WhatsApp, entrem lá, votem, porque a gente pode falar disso mais para frente, acho que vai ser bem legal, que é a pergunta que a maioria das pessoas votaram quando nós perguntamos qual era o maior desafio, né? Que o maior desafio era o quê? Era a falta de conhecimento para conectar estratégias, objetivos e tecnologias. Foi mais ou menos o que eu comentei lá no começo. E, de fato, isso não vou falar um empecilho, mas é um problema. É um problema. Mas eu vou me aprofundar mais e explicar o porquê e qual foi, às vezes, uma solução que eu já vi funcionando, tá? Que ajudou bastante, tá? Então, falando um pouco sobre a implantação, eu já volto falando dessa pergunta, dessa resposta, né? Bom, falando da implantação, o maior desafio é qualidade de dados. Cara, não adianta. Garantir uma boa qualidade de dados, que sejam precisos ali, completos, é bem complexo, tá? Mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte de dados, mas a qualidade de dados é bem complexa. Vou dar um grande exemplo. é, eu sei que cada segmento vai ter ali a sua dor de barriga com qualidade de dados, mas falando a- o mais básico, assim, o mais comum é cadastro de cliente. Meu, é incrível cadastro de cliente no varejo, como é falho. Eu tive um problema numa loja, numa empresa, que toda vez que o cliente ia fazer um cadastro, ele falava o seguinte: o cara que fazia o cadastro, ele não perguntava o e-mail, ele simplesmente colocava assim, ó, não tem, arroba não tem. E para mapear isso depois? Meu, vocês não têm noção quando eu trabalho. Porque não era um padrão. Tinha vez que quando ele estava animado, ele colocava não tem, arroba não tem, ou se não N, arroba N, e por aí vai. Então, isso que eu tô falando só do. Porque o que ele fazia? Ele colocava o básico. Eu tô falando aqui do e-mail, mas ele colocava o básico do endereço, né? Uma saída, uma grande sacada foi uma campanha com marketing de falar o seguinte, ó, se você completar o seu cadastro, você ganha um voucher de desconto. Melhorou? Ah, melhorou. Mas o prejuízo poderia ter sido evitado, né? Agora, voltando na pergunta lá, né? E falando da resposta, né? Que é a falta de conhecimento para conectar as estratégias. Qual foi uma grande solução para poder fazer com que a pessoa que fizesse o cadastro tivesse um carinho de fazer o cadastro, né? E entendesse. É o seguinte, não é bem treinar, não é só treinar a pessoa, mas é chamar ela para o negócio e falar assim, olha, deixa eu mostrar para você a importância que é você colocar este e-mail no cadastro do cliente.
Então, nós fizemos um dia de imersão com o time da loja, né? Então, qual é a ideia? Pegamos, não foi lá na loja, nós pegamos o time da loja que cuidava do cadastro do cliente, levamos para uma holding, sentamos numa sala de reunião, abrimos, explicamos estratégia, falamos para que serve um cadastro, quais são os insights que a gente pode tirar com um bom cadastro de cliente. E olha que é uma fonte de dados riquíssima, né? Então, fizemos toda essa imersão, né? Qual foi o resultado disso? Ah, foi assim, 90% dos cadastros foram ótimos, foram perfeitos, né? Então, qual foi o custo? Zero. O custo foi zero. Por quê? Nós pensamos em capacitar a pessoa e não simplesmente ir lá na TI e falar assim, ô TI, vai lá naqueles campos, coloca tudo como campo obrigatório e o cara que se vira. Não, é trazer o cara para o negócio, né? Eu tive a oportunidade, eu falo que foi uma grande oportunidade, né? Foi trabalhar com pessoas que não eram de analytics, não eram de TI, gestores comerciais, C-levels, né? Assim, estou falando de bem foco em comercial, em contabilidade, esses caras que têm uma outra visão do negócio. O cara não tem a visão de dados, ele tem a visão, ele sabe ali o que ele precisa, mas como você vai fazer, ele não se importa, né? E por que eu estou falando dessa forma? Porque foi aí que eu aprendi, tá? Eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas só dando um spoiler que eu vou falar mais para frente a pessoa que trabalha com dados, o que que ela precisa? Ela precisa entender a operação, tá? Você precisa trazer ela, você como um gestor, na qualidade de gestor, né? Ou o analista tem que falar com o seu superior para ter essa oportunidade de entender. Um analista de dados hoje não é só fazer uma query e falar, oh, legal. É ele olhar a margem, uma margem, por exemplo, e falar assim, cara, essa margem está estranha. Deixa eu ver por que que essa margem está estranha. Entender por que a margem está estranha, tá? Eu falei de pets e eu vou compartilhar uma experiência que eu tive. Eu vou chamar ela de uma brilhante experiência, que foi participar de uma reunião com o presidente, que é o Sérgio, e eu estava numa reunião de conselho, junto com o diretor, na época eu respondi direto para o diretor, enfim, e dentro dessa reunião, um dos diretores, que era o diretor comercial, estava apresentando, perdão, o diretor de operações, estava apresentando o número da loja, e eu juro para você, Sérgio Zimmermann, olhou o dado e falou assim: esse dado está errado. Não, impossível, esse dado está errado. Cara, assim, eu fiquei assustado. Falei, "Pô, como ele sabe que o dado está errado? Ele nem como ele sabe fazer, pensei comigo, né? Falei, meu, como ele está falando que está errado? Os dados não mentem. E, rapaz, o dado estava errado, mas por quê? Porque ele conhece o negócio, né? Então, eu não estou falando que o analista vai chegar no nível de presidência, né? Nesse nível de conhecimento, mas conhecer o básico, né? Ver que o varejo é linear, ver as oscilações, né? Ver o passado, e com base nesses dados, começar a ter insights, mas pensar no que está acontecendo. E por isso que a qualidade de dados é importante, né? Porque ela garante que você continuamente vai estar observando ali o que está acontecendo e poder, né, de repente, prever alguma situação e prever de forma mais assertiva, não errada, né? Então, por isso que a qualidade de dados é fundamental nesse ponto, né? E voltando a falar sobre ferramenta, cara, qualquer ferramenta você consegue fazer uma boa análise de dados, né? Vamos lá, segurança de dados. Bom, proteger os dados contra acessos não autorizados e vazamento. Hoje em dia, falar de vazamento é bem delicado, né? A gente tenta prever o máximo, né? A ideia é criar silos ali, grupos de acesso, onde você tem dados criptografados, onde ninguém pode sair acessando localmente os dados, né? Mas hoje você tem uma ferramenta bem complicada na tua mão, né? Que é um celular. Você já viu o cara ir lá e tirar uma foto de um relatório e postar. Isso não tem como você impedir. Tem como você segurar ali um print screen, alguma coisa, mas trabalhar com a segurança de dados é bem delicado. Não é muito o meu forte, né? Isso deixa minha área de segurança de dados, né? Mas, obviamente, a gente precisa prever isso, tá? Então, assim, a ideia é, na, na construção das camadas ali, você já começar nesse ponto, fazer o quê? É colocar os níveis de acesso, determinar quem pode acessar o quê, tá? Então, aí sim, minha área. Então, com esse processo, você já começa aí a ter uns dados mais seguros.
anonimizar alguns dados, né? Vou falar de CPF, que é o mais comum, ou um e-mail, um endereço, às vezes, né? Dependendo da área, e saber quem pode acessar isso, né? E aí, mais uma vez, e é um momento legal, que é o seguinte, é trazer, agora é fazer o seguinte, é fazer o contrário, é trazer a área comercial, as áreas, para trabalhar junto com a TI. E por que que eu estou falando isso? Porque no momento da segurança de dados, o que que eu preciso? Eu preciso que o meu analista ele vá fazer uma entrevista com as áreas. Ele senta com uma área de marketing, fala, marketing, que dado você precisa ver e por quê? Entendeu? Cria-se um workflow ali de aprovação, né? Obviamente, porque vai ter que ter umas aprovações. Vou pegar o mais simples de todo, talvez um e-mail, né? Que seria, isso vira um documento, né? Fazer uma revisita de vez em quando ali, para ver se as pessoas continuam trabalhando, se alguém mudou de área e está levando os acessos, né? Sentar com uma área de supply. Para que que você precisa do dado do cliente, né? Eu trabalhei numa empresa que a área de supply precisava do endereço do cliente, porque a área de supply também era responsável pelo e-commerce. Então, ela tinha como prever ali as entregas e saber como direcionar melhor a logística, né? Então, cada caso é um caso. Eu gosto muito de falar o seguinte, que não existe regra, não existe receita de bolo, né? O que existe é o conceito e a regra de negócio. Uma coisa é você falar do conceito de como montar, como estruturar, e depois você vai falar também sobre a sua regra de negócio. Cara, sei lá, uma regra do faturamento é o faturamento bruto menos faturamento líquido, enfim, dá a margem, enfim, entendeu? Então, você tem as regras de negócio, mas você tem conceito. Então, cada empresa se aplica um conceito diferente. Não é receita de bolo. Por isso que, mais uma vez, reforçando aquele QR Code lá para chamar a gente, bater um papo, é fundamental, porque aqui a ideia é trazer um conhecimento amplo, né? E desde quem está começando a carreira, ou para quem já está há muito tempo, né? E se alguém aí discordar, pode mandar no chat, a gente vai batendo um papo aqui, a gente vai falando, né? Então, isso que é o legal, é você ter toda essa visão, essa imersão de insights, de como criar aí os seus processos, tá? E depois a gente aplica lá na ferramenta, tá bom? Bom, integração de sistemas, eu acho que isso é um outro ponto que em muitas áreas, muitas empresas têm de dificuldades aí numa implantação área de analytics, porque integrar várias fontes de dados e de sistemas diferentes é uma loucura, né? Porque você tem às vezes dois, três RPs funcionando com bancos diferentes, você tem um que está na nuvem, um que está on-premise, o cara que usa Excel, o cara que usa o bloco de notas, então fazer toda essa integração aí às vezes chega a ser cansativo. E até multi-cloud, eu vou falar, viu? Seria um nível um pouco mais hard aí das integrações, né? É, tem alguns clientes que, poxa, eu estou trabalhando com duas nuvens e preciso integrar esses dados, normalizar eles ali, fazer uma modelagem e jogar tudo no RP só, numa apresentação só, no DataVis. E, e sem dúvida é um ponto bem complexo, tá? Isso aí, essa integração é bem complexa. Mas, assim, existem várias ferramentas de mercado boas, algumas até grátis, que funcionam bem, um ponto que você tem que tomar cuidado é o seguinte, é qual a sua volumetria. E por que eu gosto de falar muito de volumetria? Porque às vezes você pega uma ferramenta grátis, mas a sua volumetria é tão grande que ela não dá conta. Aí você vai ter que ficar criando vários processos, e esses vários processos vai deixando o seu ambiente muito complexo. A ideia é deixar mais simples o ambiente. Pensa que menos é mais. Sempre, eu gosto de pensar sempre dessa forma, menos é mais. Por que eu preciso deixar um negócio tão complexo, né? Porque assim, quando você está desenvolvendo alguma coisa, o legal é você pensar assim, poxa, se amanhã eu não estiver aqui, qualquer pessoa põe a mão. Qualquer pessoa consegue tocar o barco, tá? E estando bem documentado, isso é fundamental. Então, a integração de sistemas é um ponto muito delicado com documentação, tá? Capacitação de equipe. Então, treinar profissionais para usar as ferramentas, e técnicas de analytics. Poxa, essa capacitação, ela pode ser desde quando você paga para a empresa, né? Paga para o colaborador fazer um curso, um treinamento. ah, ou, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, que foi pegar o time que faz um cadastro lá na ponta e trazer para o negócio e falar assim, olha, essa é a importância. Porque às vezes a pessoa que está na ponta, e eu gosto mais de falar da capacitação das pessoas que estão lá na ponta, lá onde o dado nasce,
né? Eu gosto de falar disso por quê? Porque se elas entenderem como que funciona e para que serve, o que isso vai ajudar, o resultado é muito mais satisfatório. É lógico, né? Você tem uma ferramenta X, você vai ter que pagar um treinamento para o seu analista fazer o curso e desenvolver bem ali dentro da ferramenta X. Isso eu não tenho dúvida, tá? Até talvez um curso básico de estatística, né? Enfim. Mas a capacitação, né? Ou uma outra coisa contrária, que eu lembrei aqui agora, foi fazer o seguinte: eu colocar o meu cara de TI, o meu cara de analista de dados, passar um dia ali no departamento da empresa para ele entender como que funciona. Porque às vezes o cara é muito bom de query. O cara foi lá, fez um query, um relatório muito bonito e tal, mas é um cara que não tem a visão do negócio. Então, por que você não pega essa pessoa e coloca lá para fazer ao contrário? Põe lá na loja para ver onde nasce o dado, tá? Põe ele lá no contábil. Eu vou dar um outro exemplo. Isso eu mesmo fiz. O que aconteceu comigo? É, eu trabalhei numa empresa onde eles lançaram um voucher específico lá, que tinha um monte de desconto, só que, meu, pastelaria, né? Fizeram o negócio e ninguém documentou nada. E eu precisava saber todo o processo. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá na loja, eu mesmo comprei um salgadinho, passei no caixa, aí registrou a venda. Peguei a nota fiscal, li o cupomzinho, voltei, cheguei no banco, comecei a dar select ali para poder ver, mapear as coisas. E assim, por incrível que pareça, muitas empresas passam por isso. Pois, mas olha a experiência que eu ganhei, olha o que que aconteceu. É, então, assim, ter essa visão é fundamental. Você saber onde o dado nasce, até onde ele vai chegar, você começa a ver com mais carinho a informação, tá? É, e isso é fundamental. Eu acho que é um treinamento super válido, tá? E, por último, aqui, não menos importante, falar da cultura organizacional, né? Promover a cultura na tomada de decisão baseada em dados, o que também é um pouco complexo. Eu vou falar por quê. Uma coisa é você, como analista, desenvolver um melhor relatório ali que você já fez e levar ali para o seu gestor, um nível acima do seu gestor, e ele olhar o dado e falar, tá bom, beleza, né? Outra coisa é o pessoal entender que a partir de determinado momento, o dado ele passa a ser uma coisa fundamental para a empresa. A empresa precisa ser orientada a dados, tá entendendo? Isso que é importante. Isso é um choque de cultura, vamos dizer assim. Porque uma vez eu fui chamado, olha que legal, eu fui chamado para fazer um levantamento de custo numa olaria, lá em Minas Gerais. Aí, beleza. Aí eu conversando lá com o dono da olaria e tal, ele queria entender o seguinte, ele queria entender qual o lucro dele. Quanto custa fabricar um tijolo, até a hora que o tijolo vende, quanto tempo, funcionário e tudo mais, faz uma análise completa. E aí ele me falou uma coisa que me fez pensar. Ele falou que só sabia que dava lucro porque ele nunca passou fome. E aí é assustador quando o cara fala uma coisa dessa. Eu falei, né, meu amigo, então acabou. Isso aí é passado. Agora tá na hora da gente saber o quanto que vale cada detalhe, cada tempo de cada mão de obra, como é que chega tudo. Então, assim, depois de feita a análise, você tem que mudar o mindset ali dele e entender que a partir desse momento, a decisão é baseada em dados, né? Só que, voltando lá nos slides anteriores, não adianta você tomar a decisão baseada em dados se os dados não estão bem estruturados, tá bom? Esse ponto é bem delicado. Ok? Passando aqui para o próximo slide, né? Então, eu vou falar um pouco agora sobre o seguinte: análise de mercado usando técnicas, e dados, né, da área de analytics, né? E por quê? Bom, vamos lá. Uma análise de mercado eficaz é fundamental para o sucesso de qualquer empresa utilizando técnicas da área de analytics, técnicas e dados da área de analytics, né? Então, é possível obter insights valiosos que ajudarão na tomada de decisões estratégicas, né? Esse guia irá detalhar passos e metodologias necessárias para realizar uma análise de mercado robusta e informada. Bom, daqui para frente eu vou falar um pouco mais sobre análise. Então, é o que eu estava falando. Vamos dizer que desse momento para trás, eu falei muito sobre mais do mesmo, talvez, o que muitas áreas já passaram, já entenderam. É legal para quem está começando entender as dificuldades que acontecem no dia a dia, né? E daqui para frente eu vou começar a ser mais fundo aí na análise de dados. Essa é a ideia, né? Então, vamos lá.
Vamos falar um pouquinho sobre os passos aí para realizar uma análise de mercado, né? Quais são os passos, as dificuldades, enfim, vamos lá. Definição dos objetivos. Bom, antes de iniciar uma análise, é crucial definir claramente os objetivos. Esses passos, né, eles podem incluir a compreensão, as tendências de mercado, identificação de novos segmentos, clientes, enfim. Então, onde eu quero chegar nessa definição de objetivo? É você entender o que você quer olhar. Ah, eu quero olhar margem, eu quero olhar custo, eu quero olhar meu estoque, eu quero olhar o momento de ter que comprar uma mercadoria. Então, tudo isso é fundamental para você ter uma definição do objetivo. Eu costumo dizer isso, costumo dizer uma coisa que é o seguinte: hum, você tem que pensar macro e agir micro olhando para o macro. Então, o que que eu quero dizer? Poxa, ninguém começa uma definição de objetivos de dados macro. Ah, você, normalmente, desculpa, você começa macro, mas ninguém vai trabalhar de forma macro. A ideia é você fracionar isso tudo em microprojetos, onde você vai criando os integráveis e vai gerando valor para o seu negócio, mas com foco lá no macro, né? Um ponto, e voltando a falar, é o que muita gente pensa assim, pô, eu quero ter uma inteligência artificial. Não, porque a inteligência artificial vai mudar o meu segmento, vai mudar aqui minha visão, vai ser mais rápido, mais assertivo, eu vou lucrar pra caramba. Ok, mas o que você precisa para você ter uma inteligência artificial funcionando? Cara, a primeira coisa é você ter uma estrutura boa de dados. Você tem que ter as tags, você tem que criar ali todo um processo de dados, que aí sim, aí você vai ter. Eu gosto muito de usar o exemplo de como uma construção de uma casa. Então, como é que você constrói? Você começa ali pelo alicerce. Só que você já tem o projeto macro, que é, pô, minha casa vai ser um sobrado, vai ter 3 andares. Beleza? Então você já pensou macro, mas está agindo lá no micro, que é construir um alicerce robusto para suportar esse peso. Esse alicerce é a base de dados que você vai usar para poder evoluir a sua casa. E aí, conforme a casa vai tomando corpo, né, você vai evoluindo nessa questão dos dados. E aí sim, você está fazendo várias coisas micro, focando no macro, tá? Então, eu acho que a definição de objetivos, traçando por essa linha, é bem legal. Ah, mas eu já tenho aqui meus dados, aqui tudo funcionando, mas eu preciso dar uma olhada na minha esteira, eu preciso refazer minha esteira de dados, né? Eu vou falar muito de esteira de dados na próxima aula, né? Pô, mas beleza, você vai querer ver muito a sua esteira de dados, mas você precisa fazer com que ela funcione, né? E às vezes você tem que recriar. Bom, mas como é que a gente vai recriar? Né? Abastecer o avião com o avião voando? Tá, basicamente, mas microprojetos pensando no todo, beleza? Mais ou menos a ideia, tá? E falar um pouco também sobre agora a coleta de dados. Bom, cara, coleta de dados é muito interessante. Foi o que a gente falou um pouquinho lá atrás, mas a coleta de dados é baseada na... Cara, você pensa o seguinte, ah, tudo é coleta de dados. Então, ó, a coleta de dados é a base para qualquer análise de mercado, né? Eu classifiquei aqui como duas fontes de dados, né? Os dados primários, que são coletados diretamente na fonte, né? Que inclui pesquisas, entrevistas, grupos focais, observações, né? Não está aí, mas, por exemplo, o seu próprio PDV, né? Que é ali no seu ponto de venda, a hora que passa o produto no caixa, já registrou uma venda, já é uma coleta de dados, tá? E dados secundários, né, que são dados que já foram coletados e publicados anteriormente, para quem trabalha ali falando um pouco de estatística, falando um pouco de coletar dados do passado, né, ou o seu próprio PDV que já armazenou muito dados no CRP e você precisa trabalhar com ele, né. Nessa parte de coleta de dados, eu gosto de trazer um exemplo bem legal, que era quando eu criei uma área de pricing. Ah, nós trabalhamos fortemente com coleta de dados na área de pricing. E olha que interessante, era na rua. Era o seguinte, eu precisava acompanhar os preços dos concorrentes. Então, eu tinha um time que saía na rua com um coletor, parecia um celular, tá? Com um leitor óptico. Então, ele fazia o seguinte, ele batia o leitor óptico no código de barra do produto e ele notava o preço. O preço é domínio público, ninguém pode te impedir, né? Acontece, às vezes, do dono da loja não deixa você entrar. Mas, enfim, o preço é domínio público. Então, nós sempre mantínhamos a mesma lista padrão dos produtos, tá? Então, tinha essa coleta, ele chegava da rua com o coletor, conectava lá na energia, virava, conectava no Wi-Fi, e aí nós baixávamos o arquivo de texto lá do coletor, onde eu tinha um código de barra e um preço que foi digitado. É lógico que essa análise, quando a gente fazia o ETL, vamos dizer assim,
passava por uma modelagem de dados ali, uma limpeza. Então, o que era essa limpeza? Digitar o preço pode ter uma falha humana. Então, pode ser 1,99 e o cara digitou 199. Acontecia, né? Assim, né? Como que a gente resolvia, né? Comparava com o preço do produto igual e olhava o gap e excluía ali, certamente o cara editou errado. Mas onde eu quero dizer, onde eu quero chegar? Que é outra forma de coleta de dados. Nós falamos ali atrás sobre várias fontes de dados. Falamos sobre Excel, falamos sobre, né, enfim, um outro banco, vários bancos, multi-cloud, mas também tem o coletorzinho, coletor de dados, e era uma pesquisa efetiva, porque depois isso virava um insight, né? O que acontecia depois? Havia toda uma análise de dados, onde eu comparava o preço do concorrente, sabia qual era a loja que estava mais cara, mais barata, enfim, né? Não vou entrar no mérito da parte de price, mas era uma forma de coleta de dados que a gente usava, eu acho que é um exemplo bem legal, né? E evoluindo aqui, eu vinha para minha área de análise de dados. E aí sim, e aí é onde que a brincadeira começa a ficar legal, né? Que é a hora que você começa a transformar ali, lapidar seus dados brutos em informações, né? E assim, eu trouxe, poxa, o mínimo do mínimo de algumas técnicas, de várias técnicas de análise de dados, né? Depois, escaneia o QR Code, a gente pode falar sobre técnica de análise de dados, tá? Mas o que eu quis trazer? Eu quis trazer umas técnicas bem legais, que são a análise descritiva, né? Que basicamente usando estatística básica para descrever as características de um conjunto de dados, né? Então, cara, basicamente é explicar o que aconteceu, tá? Então, eu estou sendo só descritivo, né? Análise preditiva, que utiliza modelos estatísticos, né, e alguns algoritmos de machine learning, para prever tendências futuras com base nos dados históricos. O dia que eu falei isso para minha avó, ela brincou dizendo que é como se eu tivesse uma bola de cristal com base na ciência. Eu falei, poxa, ela tem razão, sabe mais que eu. Então, é verdade. Basicamente, a preditiva é você brincar de ativar ali o modo Deus e começar a prever o futuro, né? Mas o legal é o seguinte, é que com base na estatística, você pode criar um processo, né? Para você começar a prever comportamento, por exemplo, comportamento de cliente, né? Eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, imagina o seguinte, você é dono de material de construção. Então, eu tenho ali uma loja de material de construção, eu estou coletando os dados do meu cliente, então eu tenho tudo que ele está comprando. Eu consigo saber, e assim, ó, pensa o seguinte, mais uma vez sendo agnóstico, tá? Eu estou fazendo da forma mais simples possível, nem estou usando o machine learning para isso. Eu estou basicamente fazendo um select puro na base, tá? Eu estou tentando fazer uma análise preditiva de forma mais simples possível, né? Então, eu tenho uma loja de material de construção, o cliente está comprando e eu estou observando o que esse cliente está comprando. O que eu consigo fazer com esse dado? Poxa, eu vi que o cara já passou ali, eu consigo mais ou menos prever qual é a fase da construção, entendeu? Por exemplo, eu sei a hora que ele vai bater a laje. A hora que ele chegou no nível da laje, qual a importância disso, né? Para que eu tenho dado e se eu não vou saber usar? Eu posso, por exemplo, falar assim, meu, o cara vai fazer a laje, vou enviar uma promoção pro cara, vou fazer um e-mail marketing ali, entendeu? É, então, você começa a prever e saber ofertar. Isso porque eu estou falando do depósito de material de construção, estou tentando trazer umas análises bem básicas para você ver que, né, vai daí para avançado para muita coisa, mas vou dar um outro exemplo. Vou mais uma vez falar de pets aí, daqui a pouco eu vou ter que pagar direitos autorais, mas por exemplo, lá eu conseguia prever a idade do cachorro. Então, eu conseguia saber o seguinte: poxa, o rapaz foi lá e adotou o cachorro. Beleza. Então, se eu tenho todos os dados e eu sei que ele ainda é meu cliente, continua comprando comigo, eu sei que o cachorro dele está mudando de fase, está mudando de idade. Então, eu consigo enviar para ele uma promoção, por exemplo, incentivar ele a comprar uma ração de acordo com a idade do cachorro, né? Não quer dizer que ele saiba qual que é. Muitas vezes não sabe, eu não sei. Então, você consegue falar, ó, cara, compra essa ração, né? Você começa a instigar ali para o cliente começar a comprar. Então, com uma análise preditiva, você já começa a fazer isso. Entre outras coisas, tá? A análise preditiva também eu posso prever quando ele vai deixar de ser meu cliente. Vou falar um pouquinho disso mais lá para frente, que é uma análise um pouco mais hard, mas é bem legal, tá?
tá? Então, enfim, a análise preditiva é muito bacana e a análise diagnóstica, né? Que agora desse último aqui, que é investigar as causas e os efeitos dos eventos observados, né? Observando os dados. Então, vamos lá, é o que eu estava falando. Você tem os dados, mas como que você vai usar? Para que que você vai usar os dados, né? Diferente da descritiva, que fala o que aconteceu, a diagnóstica, né, a análise diagnóstica, ela vai te falar o porquê algo aconteceu, né? E como? Identificando padrões, relações de anomalias dos dados, né? E aí entra o ponto que eu também falei lá atrás. Olha como toda a explicação vai formando links, né? Onde eu quero chegar? Na análise diagnóstica, eu consigo prever o seguinte, prever não, né? Eu consigo falar o seguinte, o porquê que a minha margem caiu, por que que eu estou vendendo menos, pode ser uma sazonalidade, pode ser N fatores, mas eu consigo ter essas previsões. E é legal ter essa informação, por quê? Né? Por que que eu estou falando do link lá de trás? Porque o meu analista de dados, ele pode ser capaz de fazer uma análise. Então, mas para isso eu preciso ter o histórico. Então, pensa o seguinte, eu tenho um histórico de um produto X que vende bem, de repente parou de vender, né? Por que ele parou de vender? Pode ser uma elasticidade de preço, pode ser uma sazonalidade, pode ser que já existe um produto melhor no mercado, né? N fatores. Então, o legal de você ter o histórico é você começar a fazer essas análises, né? Se você tem uma boa coleta de dados, você consegue fazer uma boa análise diagnóstica, tá? Pode parecer assim, às vezes, meio complexo, porque eu estou só pincelando o conceito, né? Mas dá para ir muito a fundo nisso, né? E eu não preciso ser um gênio, um cientista de dados para poder criar essas análises, né? Sendo assim bem ousado, eu diria que eu faria via query, né? Mas eu não vou me comprometer, tá? Beleza? Então, seguindo nossos slides, nós temos aqui falar um pouco sobre o a segmentação de mercado, né? Então, o que que é um pouco da segmentação? É quando você começa ali criar, segmentar seus próprios clientes, né? Então, você tem ali o cliente, ou eu estou falando de produto, tá? Pode ser multifatores, né? Mas como eu já estou meio que engajando o cliente, que eu vou falar mais pra frente, então você pode dividir ali em segmentos menores. Por exemplo, eu até citei aqui no exemplo, né? Regiões demográfica, psicográfica, né? Comportamentais. Então, tudo isso analisando ali, talvez uma rede social, o endereço da pessoa, né? Vou dar um exemplo de um case. Nós já pegamos uma vez o CEP do cliente, então, no cadastro, né? E olha só, isso aí serviu também para explicar para o time lá que fazia o cadastro, hein? Olha que legal. Qual a importância do CEP? Com o CEP, usando um programa, eu falei que é diagnóstico, mas eu não sei se existem tantos programas para isso, mas nós usamos o GeoFusion. Nós conseguimos coletar a latitude e longitude através do CEP. Beleza. Então, nós cruzamos com o CEP da loja e o CEP do cliente e traçamos a distância entre a loja e a casa do cliente. Com isso, nós criamos um mapa de calor e foi fundamental para a área de expansão prever onde ia abrir uma loja nova. Então, olha só, como com poucos dados, nós fizemos uma análise. Pegar o CEP, transformar em latitude e longitude, porque aí você consegue calcular a distância, é uma distância em linha reta, tá? É sempre em linha reta. Acho que o próprio Google faz isso também, o Google Maps, traçar distâncias em linha reta. Mas aí nós começamos a prever o seguinte, aonde vai abrir uma loja nova, né? Pô, eu preciso abrir onde ninguém compra, onde tem muita gente comprando. Se o mapa tá vermelho ali, tem muita gente comprando, mesmo distante, eu não preciso abrir. Ou eu preciso abrir? Bom, aí é um conceito. Aí é o que eu estava falando. É o que eu falei lá atrás de novo, né? O analista não é o cara que vai bater o martelo, né? Você vai passar o mapa e quem vai tomar a decisão é o C-Level, né? Obviamente. Mas ele vai falar onde vai abrir a loja, né? Eu posso ter a opção de abrir a loja onde tem muita gente comprando, mas é distante, então eu vou garantir que eles continuem sendo meus clientes. Ou eu vou abrir uma loja onde não tem ninguém comprando. Vou explorar o mercado novo, né? Mas aí, enfim, é básico, mas vem outras análises ali para poder complementar, mas é o princípio básico, né? Voltando a falar da papelaria, talvez seria uma boa jogada você ter uma análise dessa,
né? Enfim. O próximo análise é uma análise competitiva, né? Então, essa análise competitiva, eu foco muito naquela análise SWOT, né? Então, o que que é análise SWOT, né? Acho que a maioria aí do pessoal já deve conhecer, que é onde você começa a traçar ali suas forças, suas fraquezas, suas oportunidades e suas ameaças, né? Então, você traçando esse análise SWOT, você consegue ter uma visão mais clara. E o que vai ajudar lá no primeiro item, que é para traçar o seu objetivo, né? Eu acho que isso vai ser bem legal, porque na hora que você começa a planejar o seu objetivo, com uma boa análise SWOT, você sabe por onde começar, né? Pô, beleza, se isso aqui é forte, é meu ponto forte, eu não... então ok, vou deixar aqui guardado e vou atuar lá na minha ameaça, porque talvez é ruim, eu vou atuar na minha fraqueza, né? Enfim, cada caso é um caso, não existe receita de bolo, mas eu acho que é uma boa estratégia para você poder estar desenvolvendo aí suas análises, né? Enfim, próximo passo é a sua previsão de demanda, né? A previsão de demanda é uma coisa interessante, porque eu coloquei o seguinte, que ela é essencial para planejar a produção, gestão de estoque e estratégias de marketing. Eu vou dar um exemplo bem simples sobre previsão de demanda. Já vi casos de uma empresa inventar de fazer uma promoção e soltou a promoção sem fazer uma análise de previsão de demanda. O que aconteceu? Os produtos acabou, entrou em ruptura, e não dava tempo do fornecedor abastecer a loja. Então, uma coisa que era para ser boa, uma coisa que era para ser produtiva, né? A intenção do marketing foi boa de fazer uma análise ali, de fazer um comercial do produto, só que não tiveram uma previsão de demanda, né? Outro ponto que é muito legal para usar na previsão de demanda é o seguinte: é você começar a criar uma estratégia para saber o momento certo de comprar o seu pedido, comprar o seu produto, tá? Falando do varejo, então vamos lá. Eu gosto de chamar esse relatório de ponto de pedido. E por que ponto de pedido? Porque é o momento certo. Você tem basicamente ali um semáforo. Só que um semáforo com quatro cores. E por que um semáforo com quatro cores? Porque você tem ali uma cor verde, está analisando ali os seus dias de estoque, está analisando o prazo de entrega de fornecedor, né? Está analisando talvez até condições climáticas, dependendo do seu segmento, para poder chegar o produto até a sua prateleira, tá? Para não entrar em ruptura, né? Fazendo toda a análise ali de previsão de demanda. Então, bolinha verde, ok. Você tem uma bolinha amarela que talvez é a hora de comprar o produto, tá? Mas e tudo, ó, assim, lembrando que por trás existe uma grande regra de negócio, tá, pessoal? Tem todos os cálculos, enfim, né? Depois eu posso até me aprofundar mais sobre isso aí e falar em uma outra ocasião. E aí a bolinha vermelha, que é a bolinha que, ó, meu, vai entrar em ruptura seu produto, e por mais que você tenha um estoque, se você comprar hoje, não vai dar tempo de chegar. Lembrando que ele analisou condições climáticas, analisou o prazo de entrega, analisou seu fill rate. Vou falar de fill rate na última aula também, tá? Vai falar dos relatórios de supply. Analisou seu fill rate, analisou vários fatores, e com esses fatores, na sua previsão de demanda, vai acabar o produto. E às vezes pode ser um produto crucial para o seu produto, para o seu mercado. Vou dar um exemplo de um supermercado. Cara, se acabar o arroz, né? Que é um dos carro-chefe ali, né? Falando de uma loja de ração, se acabar a ração, que é praticamente 70% das suas vendas é ração, né? E por que que eu falei quatro cores no semáforo, né? Eu posso ter uma bolinha preta, no semáforo preto. O que que é esse semáforo preto? São produtos que não vende, produtos que você analisando, fazendo uma análise de dias de estoque, esse produto não vende. Então, começou a ficar muito alto os dias de estoque dele, né? E a gente sabe que um produto com dias de estoque muito alto é prejuízo, tá? É prejuízo porque não vende? Não. É prejuízo porque é o seguinte: se o dia de estoque é maior do que o seu prazo de pagamento, você está trabalhando com o seu dinheiro. Se o dias de estoque é menor do que o prazo de pagamento, você está trabalhando com o dinheiro do seu fornecedor, porque antes de acabar, entendeu? Antes de você ter que pagar, você já vendeu tudo. Então você já tem o valor para pagar, você está entendendo? Então, se o dias de estoque é muito alto, você está tomando prejuízo.
tá? E aí talvez é o momento de você pensar, acionar ali sua área de trade, sua área de marketing, fazer uma promoção para poder queimar. Então, tudo isso está envolvido ali na previsão de demanda. Eu acho que são conceitos muito legal que dá, assim, para se aplicar. E o que eu estou falando, pessoal, até agora, eu estou falando de uma forma tão agnóstica que é o tipo de análise que você pode colocar numa papelaria. Eu não estou menosprezando a papelaria, por favor, mas eu só estou comparando a papelaria com um grande varejo, tá? Vou comparar com o Carrefour, por exemplo, cara, a análise é a mesma. Só muda a volumetria de dados, só muda onde você vai armazenar, só muda talvez a ferramenta, que uma ferramenta vai ser mais parruda para trabalhar com uma grande volumetria e a outra não, mas percebeu que é muito agnóstico, né? Então, assim, poxa, às vezes a pessoa trabalha ali e tem o sonho de abrir um comércio. Ah, vou abrir um açougue, vou abrir uma padaria, vou abrir um comércio pequeno ali, mas um comércio pequeno com uma boa estrutura de dados não é receita de bolo, mas a probabilidade de dar certo é muito legal, né? E por último aqui temos o relatório de tomada de decisão, né? E finalmente os insights obtidos pela análise de mercado devem ser compilados em um relatório claro, né? E conciso, né? Ou seja, ele tem que ser um relatório sem muito enfeite, é um relatório básico. Eu gosto de falar muito que o menos é mais, né? É o menos que vai te dar uma visão ampla do negócio, vai te ajudar na tomada de decisão, né? Obviamente bem validado, onde você vai estar olhando várias vezes, né? Então, isso é importantíssimo para o negócio, tá? Ah, não adianta. O relatório de tomada de decisão, ele é de extrema importância, que aí você está lá mais ligado na parte de data vis, né? Mas, e o que eu vou estar falando na próxima aula, é o seguinte, é falar um pouco sobre qual é o gráfico que a gente vai usar. Bom, beleza, você não vai falar de um gráfico de faturamento no gráfico de pizza, né? Bom, a brincadeiras à parte, eu vou estar me aprofundando muito sobre isso na próxima aula, mas um relatório bom e simples de tomada de decisão, ele é de extrema importância, tá? Então, né? Bom, nessa parte aqui do slide, eu vou me aprofundar agora um pouco sobre, assim, toda a parte eu falei sobre clientes, mas essa parte muito legal focada em cliente. E por que eu estou focando muito em cliente? Porque é o cliente que movimenta. Se você não tem cliente, e agora sim, para qualquer segmento, indústria, varejo, enfim, se você não tem cliente, cara, né? Mas você precisa estar de olho no seu cliente, né? Então, a primeira coisa, né, é coleta de dados. Cara, coleta de dados assim, é o básico do cliente, obviamente, né? Mas eu coloquei bem frisado que a primeira etapa para uma boa análise de cliente é a coleta de dados relevantes, né? Esses dados podem ser obtidos através de diversas fontes. Bom, aí a gente tem rede social, enfim, né? Eu queria trazer um exemplo, um case também, numa loja específica, que foi o seguinte: nós usamos um processo de mapa de calor dentro da loja. Eu esqueci o nome do aparelhinho que fica lá, acho que é Beacons. Cara, não vou lembrar o nome, faz muito tempo que eu fiz isso. Mas nós tínhamos esses aparelhinhos e tinha uma outra coisa que era legal. Quando você entrava na loja, eu quero usar Wi-Fi. Beleza, então você tinha que fazer um cadastro. Nesse cadastro, já registrava o MAC do seu celular, tá? Vou falar mais ou menos como a gente fez o projeto e que funcionou e que foi bem legal. Então, eu conseguia saber, através de alguns roteadores específicos, aonde você ficou dentro da loja e qual tempo você levou dentro da loja, tá? Tô falando do varejo, mas pode ser aplicado em outros segmentos. Então, com isso, eu conseguia ter um mapa de calor, eu conseguia saber qual o melhor momento para ter mais colaboradores na loja, para atendimento, e ter menos colaboradores na loja também. Tinha uma coisa que era muito legal, que era, eu conseguia saber o seguinte: a hora que o cara chegava no estacionamento, a hora que o cliente chegava no estacionamento, o celular dele já conectava na Wi-Fi. Neste momento, o gerente da loja recebia um SMS lá da nossa aplicação, que falava o seguinte: ó, fulano chegou. O Mac é o único, né, do celular. Beleza. Então o que ele fazia? Ia na loja, na porta da loja e recebia o cliente falando pelo nome. Cara, e não existe coisa melhor no mundo que você ser tratado pelo nome, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo de fora e a gente estava falando sobre
cultura e tal. E ele falou uma coisa que é verdade, que o melhor CRM do mundo, sabe o que que é? Quando você trabalha com clientes, o melhor CRM do mundo é aquela lojinha do interior que o vendedor de frutas sabe o seu nome. Mas ele realmente sabe o seu nome. Ele não é o cara que anotou ali, o cara que vai vir de boné é o Eric. Não. Ele sabe o seu nome, ele sabe do que você gosta. E quando você passa na loja, ele fala: Ó, separei aqui umas maçãs para você levar. Tá? Esse é o melhor CRM do mundo. Você se sente VIP num lugar desse, né? Agora, imagina você poder usar a tecnologia para ajudar, né, o seu cliente a se tornar VIP. Cara, isso é muito legal, né? Bom, voltando aqui para o slide, né? Eu já vou trazer um outro exemplo que eu lembrei aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho do slide. No slide, então, vamos lá. Quais são as principais fontes de dados? Bom, transações de compra. No decorrer dos slides, a gente vai falar muito sobre isso, né? Então, histórico de compra, frequência de compra, valor médio, transações. Cara, isso é fascinante, fascinante. Sabe, são poucas coisas que eu falei aqui, mas olha a riqueza de informação que tem aí. Meu, histórico de compra é excelente. Volto a falar daquele exemplo do depósito de material de construção. Frequência de compra, né? A grosso modo falando, eu posso prever quando o cara deixa de ser meu cliente, né? Valor médio de compra, eu posso ter uma análise onde eu sei o que o meu cliente está gastando e eu começo a incentivar ele a gastar mais, né? Eu posso criar um segmento de cliente ali, um cliente premium, super premium, o cliente ouro, prata, alguma coisa assim, e eu posso fazer ele mudar de faixa, né? Às vezes ele falta pouquinho para mudar de faixa, eu posso criar aumentar o ticket médio desse cliente, né? Aumentar ali as transações dele, né? Interações nas redes sociais, né? Mais uma coleta de dados aí, comentário, curtida, compartilhamento. Então, eu posso ter uma análise de rede social onde eu vejo que ele está curtindo muito uma coisa que faz parte do meu segmento de mercado, né? Isso vai me ajudar ali até criar um bom e-mail marketing, tá? E só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com o tratamento do cliente. E eu vou trazer um exemplo bem catastrófico aí, já já. Visita ao site, né? Então, bom, aí o pessoal de e-commerce vai saber falar melhor que eu, mas visita de página, abandono de carrinho, o que que o cara colocou no carrinho e não comprou, depois tentar entender por que não comprou, né? E com essas análises, você começa a mandar um e-mail ali, pô, eu vi que você colocou ali aquele tênis da Nike bonitão ali, pô, manda uma promoção pro cliente, manda um voucher, sabe? Pô, você sabia que você tem desconto aqui, né? E por último aqui que eu coloquei, que é super importante, por último não, por penúltimo, que é feedback de clientes. Cara, feedback de clientes é super importante. Então, são avaliações de pesquisa, né, de satisfação, o nosso famoso NPS. Cara, o NPS é fundamental, né? E é engraçado o NPS porque tem cliente que gosta de ficar falando um textão ali, tem cliente que é mais objetivo. Cara, não gostei, pronto, não gostei do atendimento, mas isso é importante para você balizar, tá? E eu falei que tem cliente que gosta de colocar um textão porque algumas análises de NPS, tem cliente que é tão detalhista que fala assim, pô, acordei de manhã cedo, tomei um café, peguei meu carro, saí, cheguei na loja, chegando na loja, né, o cara me visitou, pô, caramba, pode falar lá no final que não gostou do atendimento, né? É engraçado isso, mas acontece, né? Mas, então, é bem legal, tá? De olho na sua análise de NPS, né? E aí existem alguns mitos sobre NPS, né? Que eu lembrei aqui, eu queria trazer esse mito, que é o seguinte, já ouvi falar, não provei isso em dados, tá? Mas o cliente sente-se coagido a dar uma boa nota quando a análise de NPS está na sua frente, no caixa. Isso acontece muito em farmácia. Sabe quando você vai comprar numa farmácia e aí já aparece ali na sua frente, ali, vote ali como é que foi o atendimento, que você já coloca na carinha feliz ali e tal. Há alguns estudos que provam que o cliente sente-se coagido e não dá uma nota verdadeira, tá? Uma vez a gente chegou a fazer um teste e realmente tem cliente que dá umas notas diferentes quando ele recebe o e-mail para votar na casa dele, lá direitinho no tablet, onde ele está lá filosofando, ou ele vota na frente. Então tem cliente que na sua frente dá um sorriso, mas lá atrás ele vai falar, não gostei do atendimento, o preço está caro, né? Então vale a pena pensar nisso na hora de criar um bom NPS, tá? Sólido, né? E aqui eu coloquei os dados de CRM, né? Informações de contato, histórico de atendimento, preferências, né?
registradas, enfim. Esse contato é muito bom fazer pela área de call center, né, normalmente, né, onde são os clientes que têm maior contato, né, com a loja, né, e aí sim, aí você pode coletar muitos insights, né, o cliente que está insatisfeito, o cliente que quis fazer uma troca, por quê, né, então você tem que tratar esse cliente de uma forma diferente, tá? É, e por que que eu tô falando disso tudo e falei de um relato catastrófico, né? Poxa, mais uma vez aí falando de loja de animal. NPS, ele é bem delicado quando é o seguinte, nós tivemos um caso que foi quando começou o NPS, lá naquela loja de ração, e aconteceu o seguinte, nós tínhamos costume de mandar um e-mail pedindo para a pessoa avaliar qual foi a sua experiência. Pô, e como é que foi a sua experiência na loja? Foi legal? Ah, volta de 1 a 10, coloca um comentário, né? A princípio, inofensiva. Mas, lógico, cada segmento ali tem o seu ponto, né? Nós, quando começamos, não prevemos uma coisa. Como existia clínica veterinária, um determinado cliente levou o dog dele e o dog já estava ruim e precisou ser sacrificado. E teve uma eutanásia. E não é que ele recebeu uma pesquisa falando, e aí, avalia esse nosso atendimento. Como é que foi a sua experiência? Entendeu? Então, assim, é o que eu estava falando. Quando o seu analista de dados, ele conhece do negócio, ele poderia prever esse problema. Você está entendendo? O quão importante é, e mais uma vez voltando lá naquela questão que todo mundo respondeu lá no WhatsApp, né? Que tem total relacionamento. Se eu tenho um analista de dados que ele cuida específico de uma clínica de veterinária, ele sabe do dia a dia. Ele não precisa conhecer a fundo, mas ele pelo menos entende. Ele passa 2, 3 dias lá, uma semana trabalhando, né, coletando dados, observando. Certeza que ele já falaria para mim, cara, temos um problema. Esse cliente, todo cliente que tem, porque, bom, eutanásia não deixa de ser um produto, tecnicamente, né? Então, ó, todo cliente que comprar este produto, ele não pode receber uma pesquisa de satisfação. Pois é, aprendemos da pior forma. E mais uma vez, falando lá de trás, você tem que ter o seu time integrado, né? Você tem que ter o analista de dados entendendo do negócio, o negócio entendendo dos dados, entendeu? Então, quando você cria essa sinergia, aí sim você tem um analista de dados muito bom, tá? E eu não estou falando só do analista, eu estou falando do especialista, eu estou falando do engenheiro, do arquiteto, estou falando de toda a cadeia ali do time de dados e toda a estrutura da empresa, tá? Isso é fundamental. Bom, seguindo aqui, vamos falar agora da parte uma parte chata, né, que é a limpeza dos dados, né? Então vamos lá, né? Após coletar os dados, né, precisamente ali, montar todo o processo, nós temos que limpar esses dados, né? Nós temos que organizar esses dados, né? Antes de falar um pouco disso, tá tudo bem? Tranquilo? Posso seguir aqui sem perguntas adicionais? Tranquilo aí? Tranquilo? Domina bem. Tranquilo. Beleza. Qualquer Tranquilo. coisa, manda aí, manda aí. É que às vezes eu vou falando muito rápido aqui, me empolgo, né? Eu sei que o tempo também já está quase acabando, mas vai dar tempo. Ah, bom, então, beleza. Coletamos os dados dos clientes, colocamos lá, está na etapa de limpeza ali, de organização dos dados, né? Então, tem a remoção de duplicatas, começar a organizar os registros, e é muito comum, principalmente quando você tem mais de uma loja, você ter registro de clientes duplicado, né? Correção de erros, e erro acontece pra caramba. É o seguinte, o cara digitou o CEP errado, telefone errado é o que mais tem, né? Documento errado, então nem se fala. Dados inconsistentes. E aí, olha só que interessante, né? Pô, o cara digitou o CEP errado. Olha o tamanho do problema, né? A princípio, fala, só o CEP que tá errado, tá bom. Só que aí, o CEP que o cara colocou é um CEP lá da Bahia, e eu tô em São Paulo. E na hora que eu vou fazer uma análise de distância, falei, caramba, o cara saiu da Bahia para comprar aqui. Beleza, acontece. Você pode estar de férias em São Paulo, ou você está de São Paulo de férias na Bahia, é normal.
Mas imagina que você vê que o cara compra, mas compra com uma recorrência enorme e você não tem e-commerce, né? Então, e aí você já vê que tá errado. Que aí distorce a sua análise, né? Então, olha como um dado simples, ele pode ter um impacto grande no seu, né? Nas suas análises, né? Então, essa correção de erros é muito importante, né? E o preenchimento de lacunas, né? Completar as informações ausentes, né? E quando eu falo de lacunas, eu estou falando muito do problema do cadastro, né? Lembra que eu falei mais para trás ali que o cliente, o colaborador não preenchia os dados bonitão ali do cadastro do cliente. Então, com essa ausência de dados, fica inviável você ter um relatório de qualidade. Você vai até conseguir, né? Vou dar um outro exemplo. Às vezes, idade ou data de nascimento não é um campo obrigatório. Beleza, mas se você tem um segmento, uma loja de tênis, uma loja de tênis grande, vou falar de uma loja de tênis grande onde você tem, atende desde criança até o time mais sênior. Como que você vai oferecer uma melhor promoção para o seu cliente se você não tem idade? Né? Porque você vai ter ali, você vai ter uma análise do seguinte: nesse range de idade, a maior compra é do sapatênis, é do sapato, é sapato de criança. Então, você pode, com esse range de idade ali, tá formando suas melhores promoções, melhores propaganda, né? Eu costumo falar que você vai dar um tiro certo, né? Ou pelo menos o mais preciso possível. Então, você tem que ter essas análises mais apuradas. Quanto melhor for, né? O problema é quando você vai fazer uma análise e vê que você tem, né, 50% da sua base que tem mais de 100 anos. Aí você fala, poxa, né? Porque o cara foi lá e colocou 1900 na idade de nascimento do cara, né? E acontece muito, né? E aí, uma solução, acho que eu falei mais no ano passado, que foi dar um voucher para o cliente, né? Pelo menos o e-mail, se tivesse certo, você manda um e-mail falando, ó, termina de preencher que você vai ganhar um voucher de desconto, né? E o problema é que isso gera um custo para a empresa, né? E o quão viável é você ter esse retorno, né? E aí vem umas análises mais complexas, que é você analisar o seguinte: beleza, para corrigir a minha base vai me custar X, só que com esses dados, eu programar um e-mail marketing, por exemplo, vai me custar Y. Beleza? E o retorno, né? Eu vou falar de retorno de investimento lá na última aula, isso vai ser bem legal. Então, qual vai ser o retorno? Vai compensar? Às vezes, não compensa. Você pode focar a sua estratégia em outras frentes, tá? Eu espero que não tenha ninguém de CRM aqui, porque alguém de CRM levantar e vão falar, não precisa dos dados, tá maluco? Né? Então, tem essa jogada, né? Enfim, tá? Falando um pouco mais aí de análise, bom, nós temos aqui a análise descritiva, né? Falei um pouco de análise descritiva lá atrás, né? Mas um ponto legal que eu trouxe é o seguinte: é criar uma segmentação. Então você começa a dividir os seus clientes em grupos, né? Isso é bem legal para você criar suas análises, né? Então esses grupos podem ter características similares, demografia, comportamento, compra, né? Então eu posso ter ali o meu range de clientes que só compram um determinado produto, né? E por que é legal? Porque você começa a prever o que o cliente vai começar a comprar, ou ele vai deixar de comprar, entendeu? Então isso é legal você ter esses grupos de cliente. E quando você começa a ter os grupos, então, basicamente, né, a grosso modo falando, você tem é, o mesmo perfil quando você cria um grupo, e com esse mesmo perfil você começa a ter uma facilidade maior de prever um churn. Vou falar também na última aula, mas já adiantando, é quando o cara vai deixar de ser o seu cliente. Então você começa a ter essas análises, que é outra análise que eu acho fundamental para o mercado. Porque e estudos comprovam que é muito mais barato você reter o cliente do que trazer o cliente de volta. Cara, isso é fundamental, né? Trazer o cliente de volta é muito mais custoso, né? Manter o cliente é muito mais viável, né? Tem a análise de corte, essa análise é bem legal. Ai, desculpa, gente. Engasguei aqui. Né? Que é examinar o comportamento de um cliente, né? Analisar um comportamento de um grupo específico, né? De clientes ao longo do tempo. Então, basicamente falando dessa análise, né? Não entrando muito a fundo, mas é você criar um corte. Então, por exemplo, você tem ali, eu quero analisar um range de clientes de janeiro de 2020
e 20 para cá. Então você faz um corte ali, cria-se análise e começa a estudar só dentro daquela análise, né? Basicamente, né? E a visualização de dados por último. Então você vê que eu venho falando bastante sobre visualização de dados, né? Que é você utilizar gráficos, tabelas para representar ali o que está acontecendo, né? Uma das análises bem legal que eu gosto de falar, e até tem um nome engraçado, que é a canibalização. A canibalização de cliente é muito legal de ver graficamente, tá? Graficamente não, perdão. Ela é legal de ver em formato de tabela, né? Basicamente, no conceito. Eu vou falar, tá? Isso é conceito, não quer dizer que se aplica exatamente do jeito que eu tô falando, mas nas experiências que eu já tive passada, aplicou da seguinte forma: a canibalização era quando você tem uma loja num determinado endereço e você abre uma outra loja. E aí os clientes deixaram de comprar na loja um para comprar na loja 2, ou seja, a loja 2 canibalizou os clientes da loja um. Então você tem uma análise ali. E é legal quando você tem muitas lojas, que aí você começa a ver a canibalização por loja. E aí você vai ter alguns casos específicos. Por exemplo, pô, você abrir uma loja no litoral, é comum que o cliente, que já é seu cliente, vai passar no litoral e falar, tô aqui na praia, vou comprar na loja que eu tenho costume de comprar. Legal, né? Mas conforme você vai abrindo as lojas, você vai analisando a canibalização. Que pode ser uma coisa boa ou não, né? Não existe receita de bolo, é só um conceito, mas você pode quebrar uma loja. Ou seja, se você abriu muito perto, pode ser um ponto negativo, tá? Ou positivo, né? É relativo, igual eu falei, é conceito, não é regra, né? Cada segmento vai determinar ali o que vai acontecer, mas você pode fechar uma loja, né? Eu nunca entendi porque tem duas lojas uma perto da outra, mas em alguns segmentos tem, né? Bom, seguindo, temos análises preditiva, que são as análises mais legais aí de fazer, né? Que é a análise onde você tem com modelos estatísticos, né? E eu já falei lá atrás, né? O modelo também de machine learning. É legal que você pode até usar a IA para fazer isso, é prever comportamentos futuros dos clientes, né? Que é um pouco do churn que eu falei, tá, em outras análises, né? E essa etapa, ela permite que as empresas antecipem as necessidades, né? E olha só, cara, mais uma vez fazendo o link. Falei de antecipar as necessidades falando quando o cliente pode deixar de ser seu cliente. Dei o exemplo da loja de material de construção e olha que link interessante, né? Ou seja, você começa a prever o que o cliente vai comprar, né? Então você já pode começar a bolar uma estratégia, uma cesta de produtos para poder, né, evoluir ali com o cliente, né? E como você vai fazer isso? Você pode fazer com um modelo de regressão, né? Isso aí eu posso depois explicar também, trazer na última aula mais detalhes, né? Pode fazer com árvore de decisão. Pô, se o cliente comprou isso, ele vai comprar aquilo, ou comprou aquele outro, né? E fazer um clustering. O clustering é basicamente a mesma coisa que fazer a segmentação. Você vai só criar um grupo, né? E vai estar segmentando ali como que vai estar trabalhando os seus grupos de cliente, né? E chegando aqui no último slide da noite, eu falei que ia terminar mais cedo, mas a gente está bem em cima do horário, né? Que são as duas últimas análises. E assim, não é que é as duas últimas análises, mas são as análises que eu quis trazer, que são as mais simples, porque existe uma infinidade de análises, principalmente quando entra no mérito de estatística. E eu acho que vai ser um tema bem legal para a gente falar na aula, na terceira aula, que vai ter uma estatística, uma pessoa formada em estatística para falar com a gente de ciência de dados, né? Mas, voltando no slide, você tem a opção da análise, né, prescritiva, né? Então, ali você tem uma análise prescritiva, ela vai além da previsão, né? Ela oferece recomendações, né, acionáveis para otimizar estratégias de marketing e melhorar a experiência do cliente, né? Uma coisa que é bem legal, né? Então, falando um pouco, você tem a otimização, né, que é utilizar algumas técnicas matemáticas ali para encontrar a melhor solução possível, ou seja, você deixa de ter uma amplitude de opções para reduzir as opções e ficar mais no foco, né? Eu costumo brincar que é o seguinte: é como você acender uma lanterna e dar um tiro, ou você colocar um laser e dar um tiro. Basicamente, a otimização ela vai fazer o papel do laser, né? Ela vai focar ali no que você precisa, né? Você pode criar um cenário de Ok. simulação. Oi? Tá me Desculpa, falando? desculpa, saiu o áudio aqui já. Tranquilo, Lucas. Beleza. Então, você tem ali a simulação. Então, você pode ter um ambiente de QAS, fazer umas simulações ali, né? Criar alguns modelos para simular. Pô, se eu oferecer esse produto, vamos ver como é que vai fazer. Dá para criar uns cenários bem legais, né? Virtuais para testar. E as recomendações personalizadas.
As recomendações personalizadas, eu volto a falar daquele exemplo da eutanásia do cachorro, né? Tem que tomar cuidado com a recomendação que você vai fazer, mas, né, na maioria dos segmentos, ainda bem, não tem tanto impacto, né? Mas, por exemplo, voltando ao assunto da papelaria, olha só, mais uma vez sendo agnóstico. Poxa, eu sei que está no começo de ano, eu sei que o filho da pessoa ainda está lá, eu tenho os dados dela aqui, eu posso mandar uma carta, ninguém manda carta hoje, né? Posso mandar um e-mail, posso mandar um SMS, posso colocar a pessoa num grupo. Tem uma loja aqui perto, de onde eu moro, e o que essa loja fez? Ela criou um grupo no cadastro, pegou o cadastro de cliente, pergunta se você quer entrar no grupo, ela criou um grupo, e ela fica postando lá promoções. Pô, muito legal, né? Tudo bem, é meio genérico isso, mas não deixa de ser uma boa estratégia aí, né? Mas o foco aqui foi você ter umas recomendações personalizadas. Vou falar, por exemplo, do mapa de calor. Então, se eu vejo que a pessoa fica a maior parte do tempo em um determinado ponto da loja, né? Naquele exemplo que eu dei lá, que a pessoa cadastra o celular, eu sei qual é o produto que está mais chamando a atenção dela, né? Então eu consigo criar uma promoção com base nos produtos que tem naquela gôndola ali ou na prateleira e enviar uma coisa muito mais personalizada, tá? E por último, né, uma parte mais legal aqui da estratégia, né, que é o monitoramento, tá? Então, o que acontece? Não adianta você ter todos os dados, você ter as análises, você criar as opções, fazer toda a análise profunda do cliente, mandar o e-mail e tudo mais, mas você tem que ter um monitoramento. Como você vai saber que está dando retorno, né? Então, pensa o seguinte, você desenvolveu ali a estratégia, criou aí os planos de ação, pô, vamos mandar um e-mail, vamos chamar isso para evento, vamos pagar uma viagem, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos investir, vou levar para almoçar, legal, né? Então você vai, mas como você vai medir esse resultado, tá? E é com base no monitoramento, feedback constante, o próprio NPS já vai te dar um norte, né? Uma implementação de colocar umas estratégias em prática utilizando alguns canais apropriados, então eu posso estar monitorando as redes sociais do cliente, eu posso estar monitorando as atividades dele numa loja, né, o que ele está comprando, tá, se está dando retorno, se aquela oferta que eu fiz para ele, ele foi lá e comprou ou não comprou, né? Então, esse monitoramento, ele é importante, como diz aqui no último ponto, que é acompanhar os resultados e fazer ajustes conforme necessário para otimizar os resultados. É bem comum, e foi o que eu falei. Vamos lá. Lembra que eu falei que previsão não é precisão. Então, a estatística ela não vai te dar algo preciso, ela vai chegar mais perto do preciso, né? Mas não vai ser preciso, não garante que eu vou mandar um e-mail com um voucher para a pessoa ir lá e comprar um produto e a pessoa vai comprar o produto, né? Então, você tem que estar acompanhando e estar refinando esses ajustes, né? A gente gosta na estatística de falar de melhorar o modelo, né? Falando na cientista de dados, melhorar o modelo. E é natural, você criar um bom modelo de dados, o modelo não fica pronto da noite para o dia. Você faz e você tem que calibrar o modelo. Então, como você calibra esse modelo, né? Fazendo os acompanhamentos ali, fazendo os ajustes finos. E aí sim você tem uma boa relação, né, com o cliente versus sua loja, seu comércio, enfim, né? Então, dando esse bom overview aí.